lidar com condômino chato. Esse é o tema Carona com Síndico de hoje. E assim, espero que o vídeo já não comece mal, porque às vezes as redes sociais são como esses nossos queridos condôminos. Eles se apegam em algumas besteiras e outras coisas mais relevantes eles deixam pra lá. Eu acredito que, inclusive, isso seja incomum. Eu vou separar aqui hoje quatro grandes tipos. Tinha até dado um apelido pra eles, mas deixa pra lá, deixa isso pros humoristas. Eu vou pedir que vocês coloquem aqui embaixo o que vocês acham desses quatro elementos que eu vou escrever aqui. Já escreve aqui, não marca o nome, nem diz nada, porque senão você vai prejudicar mim e você. Falando aqui as características, eu particularmente lembro de uns 4, 5 de cada um, pelo menos. E eu quero que você comente aqui qual desses perfis é o seu, ou se você tem algum outro pra gente compartilhar e ajudar os colegas, enfim, quem está entrando no mercado, ou quem já está há tempos e está sofrendo. A gente tem aqui algumas pistas, claro que não existe fórmula mágica, e te dá sugestões de como que lida e vai tendo êxito na maior parte das vezes, né? Tem falado muito sobre isso nessas conversas da Solvit. É inviável, né? A gente não consegue, no mercado de condomínio, resolver todas as questões de forma plena. No entanto, a gente tem várias ferramentas para amenizar, para ajudar a rentabilizar, para facilitar. Então, essa aqui é uma delas. Ferramenta para auxiliar síndicos, condôminos e gestores a terem uma visão um pouquinho mais humanística com relação à gestão de condomínio. Eu sou o Jonatas, eu atuo no mercado de condomínio desde 2015, eu sou formado em publicidade, propaganda e marketing pelo Mackenzie, depois eu fiz uma especialização em branding, que é a criação de marca, e aí lá em 2019 eu criei a Solvit, né, que é uma escola para síndicos, gestores, administradoras, empresas do setor, e aí, além dos cursos que a gente tem, curso de síndico profissional, entre outros, também fazemos assessoria, principalmente aquelas que querem se comunicar melhor e vender mais. Então, a gente acaba permeando e participando de muitas situações distintas dentro do condomínio. Porque como eu entrei no mercado, sendo subsíndico no meu condomínio, depois eu virei síndico do meu condomínio, e sou condômino há anos, depois passei muitos anos à frente como gerente de carteira de um administrador, foram muitas situações, fora os diálogos entre os amigos, e depois também a sindicatura e as aulas, então acaba que eu consigo trazer aqui para você uma visão de vários prismas. Isso tem ajudado bastante, tanto os síndicos, que trabalham de forma direta comigo, como você, que está aí do outro lado, e eu fico muito feliz com o retorno que vocês têm dado. Só que vocês estão tímidos, vocês acabam falando muito no particular. Por favor, deixa aqui para que os outros consigam ver também. Compartilha esse vídeo e outros para que essa mensagem chegue mais longe, conteúdo gratuito. E claro, aquele que quiser se aprofundar, temos os cursos, como eu falei. Como eu te falei, separei em 4 grupos, deixei 2, vamos supor, idosos, um homem e uma mulher, e 2 mais jovens, também um homem e uma mulher. E aí, de novo, eu vou contar depois para que você comente aqui se você passa por algo parecido, se tem situações similares daí. Que as pessoas que muitas vezes estão ali, elas estão pensando em si, elas estão ali visando o interesse próprio, elas às vezes se travestem, né, de uma maneira para dizer que estão preocupadas com a comunidade, mas a gente depois acaba verificando que, infelizmente, de fato, eles estão preocupados apenas consigo. Então, foram 4, os 4 que eu acredito que estejam mais presentes, ou pelo menos estiveram mais presentes nas gestões que eu participei. Aí vou contar alguns relatos, algumas situações, para você saber, tá? São pessoas distintas. Vou te contextualizar qual que é o personagem e vou te contar uma ou duas histórias. E aí vou te falar o que a gente fez, o que eu tinha de medida. E aí tô contando aqui aquela brincadeira, né? Se postou porque tá vivo, então eu tô contando pra você porque isso acabou surtindo efeito. São pessoas que, infelizmente, talvez precisam de ajuda, mas você sim, tipo, né? Você não é psicólogo, assim como seu zelador, seu gestor, sua administradora. Ninguém aqui é psicólogo. Você até pode ser psicólogo de formação, no entanto, quando você está ali travestido de síndico, vestido de síndico, você pode até utilizar algumas ferramentas, mas não vale a pena, sinceramente, se valer dessa situação. Vou separar aqui os 4 elementos, de novo, são os que apareceram mais na minha
das minhas gestões, vamos dizer assim, vou arredondar aí para você por volta de 180, 182, mais ou menos diferentes de alguma maneira. Eu participei, seja síndico, administrador, consultoria, de alguma forma eu perpetuei, e aí, quando eu falo perpetuei, tive algum engajamento maior, participei de assembleia, conversei, então é um volume considerável aí ao longo de 10 anos para a gente pensar, né? São diferentes, muitas vezes síndicos diferentes também, e assim, feliz ou infelizmente, esses perfis eles aparecem tanto de alto padrão, médio padrão, baixo padrão. Infelizmente, essas pessoas elas estão e a gente escolheu ou foi compelido a estar no mercado condominial. Se decidimos por isso, precisamos saber como atuar. Então, são 4, como eu te disse. Então, o primeiro que eu vou destacar e eu vou mais a fundo, é aquele senhor, ele já está aposentado, tá? Então, esse perfil que eu tô te falando, a pessoa não trabalha mais, realmente. E ela tem algum conhecimento, e aí até dado esse tempo disponível, acaba estudando bastante, vendo, hoje em dia até essa dádiva do conhecimento, né? 10 anos atrás não era tão fácil encontrar informações, né? E hoje um pouco mais fácil, no entanto, a pessoa não sabe utilizar a informação, às vezes a fonte não é confiável, então pega lá alguma coisa que digita, e aí inteligência artificial agora também, às vezes pode passar alguma informação, ele já julga como aquilo sendo a verdade pura e vai para frente. Então, esse é um perfil, e aí chato, fica se apegando aos detalhes ali da convenção, convenção que muitas vezes é obsoleta, e aí o Código Civil já superou isso, mas fica se apegando, questões que permeiam esse tipo de situação. É uma pessoa que gosta de holofote, quer sempre ali ter uma palavra, falar alguma coisa, sempre tem algo a observar. Não existe um tópico numa assembleia, por exemplo, que não tenha uma. E geralmente, né, geralmente é irrelevante, infelizmente. Então, esse é o primeiro perfil. O segundo perfil também é de idade, mas aí é uma mulher, uma senhora. Ela já tem mais embasamento técnico do que esse senhor. Ela é uma não do ponto de vista acadêmico, necessariamente, mas da questão de condomínio mesmo. Ela até tem um entendimento assim, superior quando você pega a média dos condôminos. No entanto, não sei se por isso, ou por alguma outra questão, ela se vale desse conhecimento e ela acaba sendo, assim, centralizadora. As coisas só funcionam se for do jeito dela. E também, assim como o outro, prolixa até a última. Ela fala mais coisas pertinentes do que o outro. E também, se a gente pusesse num percentual aí, ela falaria 60% de coisas positivas, que eu digo que acrescentam, e 40% que não acrescentam, e o percentual do outro seria 80-20, 90-10, 5-95. Então, tem essa diferença entre os dois. Tem uma expressão que a gente fala, né? Mesmo um relógio quebrado, existem 2 horas no dia que ele está certo. Então, a gente leva até em consideração, infelizmente ou felizmente, as questões que o outro personagem fala. No entanto, assim como o outro, muito prolixo, acaba desgastando o atendimento tanto do síndico, do zelador, do conselheiro, que às vezes ali tem respeito pela idade e acaba sendo consumido por isso. Então, esse é o segundo perfil. O terceiro perfil, a gente volta para um homem, ele é jovem, ele é acadêmico, está na faculdade, recém saiu da faculdade, bacharel de direito, enfim, ele é uma pessoa, essa já é mais instruída, sim, tanto do ponto de vista acadêmico, quanto, às vezes, até o linguajar, que gosta de usar, e é engraçado que acaba, às vezes, até escorregando, tentando mostrar ali, não dá para entender a cabeça, né? Se tiver algum psicólogo aí e quiser se manifestar, não dá para entender. Acaba aí utilizando palavras rebuscadas, muitas delas mal colocadas, às vezes faz uma conjugação verbal totalmente fora do que deveria, mas colocando uma palavra bonita, acredita que isso é suficiente. E é impressionante também, tem opinião e assertividade para tudo no condomínio, fora que é um certo de um fiscal. Tudo que se passa no condomínio, de alguma maneira,
chega ao conhecimento dele, assim como os demais também, eu não sei o que esse pessoal consegue, e também reporta, também acaba desgastando a gestão, também da mesma maneira, os funcionários, o síndico, o corpo, seja lá quem tiver envolvido. E o último perfil, não menos importante, não menos recorrente, coloquei nessa ordem, não tem um critério específico, mas é porque esse primeiro elemento, ele também muitas vezes foi síndico, porque esse perfil de síndico ele era muito comum. Hoje em dia, menos comum, mas ainda acontece, então eu coloquei mais por conta disso, né? Quem estava mais próximo aí da gestão de si. E por fim, é uma jovem, e também agora no caso uma mulher, então vamos falar de dois perfis masculinos, dois perfis femininos, que de certa forma eles até fazem dois casaizinhos, né? Porque eles têm perfis parecidos. A diferença, no caso dessa mulher, também jovem, também instruída, geralmente aí, faculdade, alguma coisa, eu vou falar mãe, mas aí você pode entender mãe de pet, pode entender mãe, né, de ser humano mesmo, ou apaixonada por plantas, ou qualquer questão dessa dentro do condomínio. E ela em especial, isso que eu vou te falar não é a maioria, mas acontece também com muita frequência dentro desse grupo, que é uma pessoa que por alguma razão foi notificada, ou teve que desfazer alguma questão de obra, ou teve algum, na cabeça dela, né, alguma burocracia que ela entendeu que foi maior do que o pros dela, ou ela achou que era ruim mesmo, e aí ela passa a virar fiscal do condomínio. E detalhe, por que que, e é um parênteses aqui, né, você já deve ter me ouvido falar sobre isso, se você tá com falta de funcionário do condomínio, você tá com um condomínio grande, começa a soltar uns 3, 4 pontos aí para cada um que você começa a achar fiscal, você começa a achar coisa errada em tudo quanto é canto. Então só é um parênteses que eu gosto de frisar porque acontece, é raro, mas acontece sempre. E aí o último elemento mais característico dessa pessoa é justamente isso. O fato dela ser mãe de pet, de um jardim lá que ela fez, seja lá o que for, ela acaba tendo um super protecionismo sobre isso, e isso acaba, assim, realmente saindo da esfera do condomínio e acaba fazendo algumas exigências totalmente fora do âmbito condominial, mas ela, por alguma razão, se sente nesse direito. Reitero, eles todos têm um padrão de comportamento parecido, todos eles acreditam, por alguma razão, que estão sempre certos, eles todos são prolixos, eles todos, enfim, então tem esses pontos de comum, e agora eu vou detalhar cada um. No caso do senhor, como eu tinha te falado, senhor de idade, aposentado, e fica pendendo no pé de cada situação que é feita, às vezes quer propor alguma coisa, alguma intenção, ele se apega lá no detalhe que está escrito 50% mais um dos condôminos, e ele não acredita que é da Assembleia, ele é tudo ficar e fala em impugnar a Assembleia toda hora, fala começa a pegar jargões que filme, sei lá onde, e falar, e tá sempre com um regulamentinho interno embaixo, impresso, convenção impressa, geralmente atas impressas, né? Acaba nem sendo até, de certa forma, uma caricatura, né? E aí agora eu vou te falar, varia de condomínio para condomínio. No condomínio que eu fui síndico, primeiro, tinha um especial que, claro, né, antes de ser síndico, eu fui subsíndico, tinha um detalhe especial, que não sei se você lembra, já aconteceu em oportunidades, mas talvez você esteja me vendo aqui pela primeira. Eu fui no que a administradora que trabalhava, prestava serviço naquele momento, depois acabei indo para as outras. Naquele momento, eu funcionário, então hoje ainda gera polêmica, as pessoas ainda se chateiam com esse tipo, especialmente quando essa ordem, ela é dessa primeiro você trabalha e depois você acaba virando o mesmo corpo, subsíndico no meu caso, ou síndico que eu vi virando. Então isso acaba gerando aquele, gerava mais passado, mas ainda gera uns condomínios desconforto. Claro que em situações realmente há conflito de interesse, isso aí de pessoa para pessoa. Eu não acredito, nunca devamos generalizar, embora eu esteja aqui generalizando, mas eu não estou falando que todo mundo é assim. Estou pegando exemplos práticos e claros de questões que aconteceram e essas pessoas elas estão encaixadas nesse cenário. Bom, então essa primeira situação era assim. Tinha um dia que era comprado, se não me engano era um Garden, e estava chateado com tudo, principalmente como era o menino. Se você nunca trabalhou, boa parte das vezes os meninos estão muito chateados com uma... E aí foi eu acho que a gente abrir esses parênteses aqui, eu tive de ir negociar com a incorporadora nesse... E eles faziam, quando tinha uma ação
muito, no Reclame Aqui principalmente, eles quer dizer, buscavam nas outras redes sociais e às vezes, acreditem vocês, encontrava estão reclamando um monte na rede social, perdão, no Reclame Aqui, mas na sua própria rede social, meu sonho, lugar perfeito para minha família. Eu acabava perdendo o beijo ali, essa não. E eu, de certa forma, tinha que concordar com ele lá. Claro que a gente conseguiu, mas não foi fácil não, porque ele pensou com esses argumentos. Engraçado que ele sabia mais ou menos de parou ali, o nome de um. E no momento que a gente foi falar, ele foi muito hábil, mas conseguimos uma boa negociação. Então esse cidadão estava chateado por uma razão lá. E o chateado com tudo. E como eu te falei, ele me pegou um bocado de mim, sendo que eu era vizinho, ele nunca tinha nem falado comigo. E toda, isso é uma 6 assembleias, tava tendo discussão, eu me manifestava de uma forma, até por eu já adquirido ali um tempo adicional por uma administração de condomínio, condominial, mas acabava tendo um peso relevante ali naquele. E quase sempre que eu finalizava alguma fala, ele dizia para mim, já sei, vai falar que o Jonatas trabalha lá. Pois é, isso mesmo que eu ia falar. E vocês acham que está certo? Quando esse tipo de cidadão lança uma ação como pessoas que não estavam nem preocupadas, não sabiam, acabam dando uma ali desnecessária. Boa parte das vezes, até a quarta assembleia, vamos dizer assim, falei pelo menos que isso aconteceu, quarta ali, terceira para quarta, as pessoas acabavam entrando nessa discussão, eu tinha que explicar de novo, o dono, a administradora, teve que explicar, os conselheiros, enfim, todo mundo tentava esclarecer lá e ele tinha essa ideia fixa e pegava na convenção e, claro, eu não tenho essa informação ao funcionário da empresa que presta serviço, não pode, aí começava com ética, gente, realmente era sofrido. E aí, como que a gente fez para combater essa situação, né? Que a gente, a lei, é claro, inicialmente, como eu recomendo para você até hoje, eu tentar buscar uma aproximação com ele, não tive sucesso. Ele, olha, não quero falar com você, não é nada com a sua pessoa, mas não acho certo, você trabalha na administradora. Eu falei, eu paguei tanto com o senhor, que é meu investimento, minha vida tá aqui, então eu estou no direito, sim, de participar da Assembleia, a despeito de onde eu trabalho. Inclusive no condomínio tinha uma cidadã que trabalhava na Sabesp. Também ela é uma das que, de vez em quando, endossava o coro desse cidadão, e aí muitas vezes eu estou explicando, essa pessoa ela é responsável, porque ela acaba trazendo o clima para a Assembleia de forma desnecessária, e assim, né, e isso acabou acontecendo em algumas oportunidades, e aí a gente foi fazendo. Então, realmente, cada situação a gente acolhia a dúvida, evitava entrar no clima do sarro, que alguns tiravam, explicávamos muito tecnicamente, motivamente, cada uma dessas situações, e foi aos poucos, né, arrefecendo, paulatinamente. Eu não sei se ele foi desistindo, ou não sei se foram se resolvendo as coisas na unidade dele, porque graças ao nosso trabalho, e isso eu posso falar, né, o grupo diretivo naquela oportunidade, muito bacana, graças ao nosso trabalho, eu diria que 95% das solicitações que fizemos na incorporadora, inclusive uma que eles tinham prometido um tobogã, e isso não era possível porque a piscina não tinha tamanho suficiente para tobogã, eles deram um dinheiro e a gente acabou na época fazendo uma lan house, comprando os computadores da lan house, que naquele momento era relevante, né? Veja que o processo, nesse caso, nem sempre é tão rápido quanto nós gostaríamos. Eu espero não ter te frustrado logo na primeira história, mas a abordagem que a gente usou foi essa, justamente acolher, explicando, falando, comprovando, e aí, no determinado momento, de novo, não consigo te dizer qual foi a bala de prata, se foi esse conjunto de questões, se ele se cansou, e aí, 6 assembleias, se eu não me engano, antes até de terminar o primeiro mandato, ou pouca coisa depois de terminar o primeiro mandato, ele acabou mudando, e aí esse perfil do condomínio acabou sendo extinto. Outros aí a gente já tinha feito, né, toda uma política de eventos, de confraternizações, interação entre os condôminos, então essa questão já diminuiu bem. De vez em quando um outro gaiato tentava, mas ali para tentar tumultuar, mas aí já não conseguia mais, já não dava vazão. Tinha gente que nem dava um microfone, era um condomínio grande, né, 462 unidades, então isso acabava não acontecendo. Essa foi a primeira. A segunda história, eu atuava na administradora. Aí era o menino qual era o gerente da carteira comercial.
ali na região da Paulista. E é engraçado, porque lembra que eu te falei que o perfil geralmente era aposentado? Pois é, mas esse cara, embora tivesse no comercial, era aposentado. Eu não sei até hoje que negócio ele tinha, como se ele não tinha, você só administrava os imóveis. A gente não conseguiu, não quis ir muito a fundo. No caso desse senhor, o que que ele questionava? E esse é um desafio para você que não teve a oportunidade ainda de atuar em condomínios comerciais. Um dos desafios do condomínio é lidar com o estacionamento. O estacionamento de condomínio comercial muitas vezes dá uma boa rentabilidade para o empreendimento, mas muitas vezes o pessoal acha que é pouco, acha que está aquém, desconfia que não tá os carros sendo contados adequadamente. Então, realmente é uma relação complicada. Você que sonha em atender condomínios comerciais, eu te digo, realmente, quando você compara com residencial médio, é mais vantajoso, geralmente é mais rentável também. No entanto, o seu nível de paciência, ele precisa ser maior. Porque de vez em quando você vai acabar ouvindo na minha empresa eu faço assim, de vez em quando você vai ouvir, especialmente quando os condomínios aí, AAA, não sei o quê, o cara é CEO, às vezes a pessoa acaba querendo colocar esse tipo de situação, aquele famoso sabe com quem está falando. E vou te falar, a despeito do cargo que você ocupe, tá? E por que que eu tô te relatando isso com bastante veemência? Mesmo quando eu estava na situação lá, funcionário, gerente, muitas vezes eu, proprietário da administradora, em assembleia, alguma coisa, e acabava acontecendo esse tipo de situação. Claro que com uma frequência menor do que com os funcionários, mas acontecia também. E eles tinham lá suas posses, né? A própria administradora já era um negócio lucrativo. Você vê que esse tá falando com quem ele é universal nesse sentido. Dei um exemplo, né? Tem outros desafios. Depois, se vocês quiserem que eu fale mais sobre condomínios comerciais, deixa aqui embaixo que eu preparo alguma coisa em especial sobre comerciais. Voltando. Então, esse cara era super chateado com o estacionamento. Eu, sinceramente, não sei o que ele implicava tanto. Geralmente, eu tô falando agora o condomínio normal, tá? Geralmente, quando você vira alguém pegando muito no pé de alguma estação, ou de uma empresa, ou de um prestador de serviço, jardineiro, estacionamento, geralmente existe alguma coisa particular por trás. Ou ele quer indicar um amigo, quer indicar um conhecido, parente, enfim, geralmente esse tipo de coisa. Muitas vezes a gente até encurta alguns caminhos perguntando de forma direta, algumas vezes, outra indireta, mas a gente acaba solucionando dessa forma. Porém, esse perfil é aquele negócio que eu te falei, parece que ele não quer resolver, parece que ele quer só tumultuar mesmo, incomodar, é uma coisa complicada. E esse cidadão estava nessa atuada, infelizmente, ele realmente, a princípio, só queria incomodar. A gente tentava entender, os argumentos dele não falava, e aí ele ligava, né, pra gente, por isso que eu te falo que acaba desgastando o síndico, a administradora, desgastando todo mundo. Eu não tô brincando nem exagerando, isso aqui não é uma hipérbole, é um caso real. Ele ficou, mais ou menos, ao longo aí de um mês, mais ou menos, tá? De forma consecutiva, mais ou menos, dia sim, dia não tô brincando nem exagerando, ligando, e ele ficava no mínimo 30 minutos desabafando a respeito disso, e aí no meio do caminho ele colocava outras coisas, levava pro síndico era banana, enfim. Mas a questão dele era com o estacionamento. E aí eu tentava, né, utilizando essas ferramentas que eu já te falei, olha, mas o senhor tem algum melhor para indicar? Não, só quero que saia esse, aliás, é um absurdo, condomínio, que dia que... Enfim, não conseguia por abordagem nenhuma. E assim, uma coisa que eu espero passar para você, que isso é algo que funcionou bastante para mim. Eu geralmente não desisto de uma situação. Eu vou buscando alternativas e alternativas e alternativas. E aí antes, uma última cartada, vamos dizer assim, eu acabei deixando, eu tô falando muito sério isso, eu deixei o telefone fixo na época, em cima da bancada, ele ficou falando porque ele falava ininterruptamente. Não era um diálogo, era um monólogo. Eu não estava em alto podcast, se tivesse esse cara. Então ele ficava falando lá, e, claro, repetitivo, muito repetitivo. Deu tempo, a administradora já tinha mudado, era grande, uma laje de quase 1.000 metros aí. Dava tempo de eu sair da minha mesa, deslocar quase toda a operação,
bater na porta da diretoria, relatar essa situação e falar, olha, eu lavei as mãos, isso aqui tá prejudicando, tá, não sei o quê. E é isso, uma sugestão que eu te dou também. Vai escalando. Claro que você, como é o síndico, tô partindo da premissa, né? Você sugere aí para as outras pessoas, mas mesmo você síndico, vai recorrendo. Recorre para advogado, recorre para algum conselheiro influente, recorre para algum condomínio influente, para a esposa do cidadão, para o marido da cidadã. Vai recorrendo, não fica sofrendo sozinho com problema, não. E foi o que eu fiz. Depois de tentar contornar aí por todos esses caminhos, a gente fez isso, né? Eu cheguei no diretor e falei, sem condições, isso aqui vai prejudicar todo o resto. Eu recomendo que algum de vocês vá comigo lá presencialmente conversar com esse cidadão, porque ele não vai parar. Então, nesse caso, houve essa bala de prata, eles acataram, entenderam, e olha que interessante para você aí do outro lado. Deu tempo, então, de eu falar, ter esse mini diálogo. Eu insisti para que ele levantasse, ele se deslocou, eu digo ele, o diretor, se deslocou, pegou o telefone, estava ouvindo o cara falando ainda tal. E aí, quando ele viu e viu o teor, e aí, não que ele tivesse duvidado, mas é diferente, tá? Quando a pessoa vê. Então, por isso que eu gosto de orientar você a fazer foto, vídeo das suas coisas, porque quando a pessoa vê é diferente do que é relatado. Quando ele viu, e no caso ouviu, ele falou, não, você tem razão, tá, não sei o quê. Aí tinha uma pessoa lá, né, tinha um cargo acima do meu, diferente do... Ele era o diretor geral, tinha um subdiretor, vamos chamar assim, e aí combinou que ele ia atendê-lo até que conseguisse fazer essa agenda. E foi legal que a gente conseguiu fazer uma agenda rápida. Vamos imaginar que isso aconteceu numa quinta-feira. A gente já conseguiu uma agenda na segunda ou terça da semana subsequente. Foi uma conversa muito chata, que demorou e tal, não sei o quê. Mas lá pelas tantas ele encerrou e aí praticamente não ligou mais. E depois quando ligou foi até coisa normal, segunda-feira de boleto e tal, não sei o quê. Então, veja aí 2 exemplos desse cidadão que dizia, né, que estava preocupado com a comunidade e tal. E acabei não te falando, mas te digo agora, a verdade foi que ele não tinha facilidade para manobrar o carro dele em alguma determinada situação ali. E uma vez, um dos manobristas que era novo, ou algo assim, ou na época o condomínio ainda não tinha criado a regra que o manobrista que ia fazer, o manobrista não fez e ele pegou esse rancor para sempre e prejudicou aí por um bom tempo. Falei, esse um mês foi onde foi mais efetivo, né? E combinou com essa minha solução. Mas ele vinha já azucrinando a gente quando digo a gente, o time, né? Por muito tempo a gente conseguia blindar um síndico. Então, administrador que você tiver aqui, parte do seu papel é esse também, né? Ali, blindar o síndico e tudo mais. E aí a gente com essa conversa conseguiu arrefecer os ânimos. Então, em alguns casos, uma colher de atenção ela ajuda bastante com esse perfil. Tá? Então, recapitulando aqui. O primeiro caso foi paciência, realmente levando, e no outro foi só dar atenção. Então, ver que é um perfil realmente complexo, te trouxe 2 situações aí, te mostrei como que a gente acabou saindo delas, para você ver do seu perfil, né? Cada um de nós tem uma forma de resolver os problemas, não estou aqui para falar que assim é certo, assim é errado. Eu só estou te trazendo aquilo que funcionou para mim numa determinada situação. E eu, de novo, não quis dar apelido para esse cidadão, mas se você quiser, por favor, deixa aqui nos comentários. Bom, partindo para o segundo perfil, 2/4, condomínio chato. Tá gostando desse conteúdo? Já curte, compartilha. Aproveita e se inscreve aqui também no canal, segue a gente. Vamos trazer aqui sempre conteúdo voltado para condomínio para te ajudar a enfrentar esses desafios. Ó, você viu que até já escureceu, a reunião demorou mais do que eu esperava, mas vamos seguir aqui com o segundo perfil. Esse é aquele que eu falei que aquela senhora já de idade, mas que ela tem ali até um conhecimento adequado, até superior à média do que as pessoas dentro de condomínio sabem. Então, ela lê a convenção, ela lê o regulamento interno, ela se preocupou em olhar o Código Civil também, então ela tem fontes já assim mais adequadas para poder atuar. Então, esse perfil, ele já te dá um desafio maior quando vem alinhado com essa parte de a pessoa ser prolixa, a pessoa se apegar nos detalhes. Gente, um condomínio, é claro que determinadas situações, elas são muito importantes, mas eu diria que, no geral, é importante que seja avaliado
o desempenho da gestão, do síndico, da administradora, enfim, do corpo diretivo. Geralmente, claro, esse pessoal, eles estão no corpo diretivo, mas não querem ser síndicos, e eles ficam ali criticando o que podem, né? Tudo que é decidido, especialmente se não é a opinião deles, mas algumas vezes, vou te falar, você até faz a opinião deles, você segue aquilo, e por alguma razão, em algum momento ele muda de ideia e ainda atribui ao síndico, ou seja lá quem for, a responsabilidade por não ter avaliado melhor e ter seguido ela, que é uma mera, sabe, eles tiram o piso. Um caso bem relevante a esse respeito, houve uma transição de uma administradora para outra. Essa senhora já havia arrumado confusão com a gestão anterior. E olha só o que ela estava pegando no pé. O condomínio fez aquela contratação daquelas mídias de elevador, aquela telinha que, sem dúvida, além de deixar mais aprazíveis os comunicados, também é mais eficiente, especialmente ali no período da pandemia, foi muito útil. Libera quadra, libera piscina, fecha academia. Então, você imagina se tivesse que imprimir papel e colar no elevador e voltar. Então, foi algo bem significativo e, lógico, comparado aí com os condomínios que tinham administradora, e-mail e tudo mais. Então, é uma ferramenta muito, muito relevante para poder fazer comunicação. Sou vítima uma das pioneiras aí a explorar bastante dentro dos condomínios. E digo, primeira, no sentido de que as pessoas não davam tanto valor, é nesse sentido que eu quero dizer. Bom, e aí eles, não entendi até hoje exatamente o motivo, eu fui contratado depois para poder ajudar a salvar, vamos dizer assim, o corpo diretivo que entrou. E essa senhora, ela simplesmente, assim... Então, assim, aí acabou que reclamou tanto que conseguiu. E aí já foi uma participação lá, a gente interveio para que não tivesse a multa, porque geralmente tem multa quando isso acontece. E aí, claro, o síndico acabou se equivocando, a síndica, desculpa, se equivocando em não chamar uma assembleia para fazer essa instalação. Sim, quando eu digo que não entendo, é porque foi um motivo torpe. O que ela questionava é que ela achava que aquilo ali, além de ter uma síndrome da perseguição, ela achava que tinha alguém filmando eles, olhando e tal. Eles achavam que era um absurdo não ter uma contrapartida financeira. Eu acho que é até discutível esse ponto, mas será, assim, a ponto de tirar esse benefício? Será que não vale a pena insistir para negociar e tudo mais? Provavelmente a empresa preferiria do que tirar, né? E aí, detalhe, essa síndica que já estava lá há anos, não aguentou tanto de reclamação, acabou saindo, ela tinha algumas irregularidades, o síndico que assumiu teve que cuidar dessa situação, e aí ficou essa senhora como subsíndico. Meu Deus, ela ligava para ele diuturnamente, mandava e-mail, formalizava uma série de bobeiras, e aí, claro, né, de novo, de fato, havia alguns problemas com a gestão anterior, no entanto, há um ritmo, um rito, há determinadas situações que precisavam ser seguidas ali, e principalmente tinha um condomínio para resolver, tinha muitas falhas, caixa d'água que fazia tempo que não tinha sido impermeabilizada, então estava deteriorada, o teste da água, né, deu muito ruim, tinha algumas partes da fachada caindo, então realmente era um cenário caótico, então a gente foi lá, ajudou, claro, boa parte dessas contratações, infelizmente, o síndico já tinha feito quando nos contratou. Então, nessa visão aqui, eu estava como consultor, né, lá, fazendo essa assessoria. E aí, foi evoluindo, as coisas foram tomando um prumo, mas essa senhora nunca ficava feliz e continuava reclamando. E aí o síndico, enfim, que não pegou a sindicatura por nada, só queria tirar a anterior, que estava fazendo muita irregularidade. E aí, essa senhora, ela foi tão, assim, encrenqueira, que ela acabou tendo essa dissidência com o próprio síndico, aí ninguém no condomínio gostava dela, e sabe o que aconteceu? Acabou voltando a antiga assim, um tempo depois, que voltou um intermediário, mas que não durou muito, chegou a trocar administradora, voltou a antiga administradora, assim, muito motivado por uma única pessoa, essa senhora, super letrada, para você ter ideia do nível, ela escreveu, corrigia alguma coisa relacionada à justiça, então ela tinha um português rebuscado, e-mails quilométricos, uma fala repetitiva, e ela, infelizmente, ainda tinha
um problema de alcoolismo, né? Então, o que prejudicou ainda mais, né? O que acentuou, na verdade, essas condições. Então, veja, o condomínio, de novo, prejudicado por uma situação de uma pessoa desequilibrada nesse perfil. Que eu falo, como que a gente resolveu? Esse caso não foi exatamente resolvido. O que a gente conseguiu ali auxiliar o síndico, porque acabou que, no primeiro momento, ela estava na situação, vamos dizer assim, ajudou a tirar aquela opositora ali, então assumiu como subsíndica. Então, foram ambos que me contrataram, né? Foi ela, o síndico e ela. Então, no primeiro momento, ela estava junto com a gestão do síndico, e o pobre do síndico até às vezes me chamou de domingo para poder ver se auxiliava, porque olha, aqui mandou de novo, tal. Então eu fui ajudando ele ali a cercear. Ele já não tinha tanto interesse, como foi de destituição, então foi um mandato complementar. Eu falei, me ajuda só a acalmar aqui os ânimos, para mim foi suficiente, o que eu tinha para fazer eu já fiz, né, a caixa d'água tá limpa, agora estou com consciência tranquila, deixa aí quem quiser cuidar. E aí, como eu falei, acabou voltando alto. Então, na verdade, nesse caso, foi uma contenção ali da situação para auxiliar o síndico. Né? Nesse caso, não teve uma resolução específica. O condomínio acabou prejudicado. Mas o que eu vinha recomendando para o síndico e o ajudou, é isso que importa, né? Você tem que sempre, diante de qualquer situação dentro do condomínio, entender qual é o objetivo e, claro, você como profissional direcionar para um lado e para o outro, porque às vezes, eu diria muitas vezes, o síndico ou o conselheiro ou o próprio condômino, dependendo de que lado você está aí da mesa, não sabe exatamente o que é, e aí tem uma ideia muito vaga e muitas vezes ela é tortuosa. Então você, como profissional, seguidor aqui da Solvit, vai canalizar ali a situação. Então, na primeira ideia dele, para você imaginar, ele queria pedir renúncia. Eu falei, não, mas você está prejudicando o condomínio, né? São só 3 meses, 4 meses, vamos ponderar aqui, vamos situar, vamos finalizar essas obras, fazer relatório, e aí é importante você também ter essa visão, de sempre entender qual é o cenário, ver qual que é o interesse daquela pessoa e como profissional passar o seu papel. Uma segunda história, aí já menos incisiva, mas também dentro desse espectro, indo para o segundo caso, desse perfil de senhora. Esse foi até um pouco mais comum, a gente até brincava que essa é aquela senhora que furava as bolas das crianças quando caía no quintal. Para quem mora em rua, sabe o que eu estou falando? Então, era esse perfil, mas também ali letrada de certa forma. Ela comprou a unidade dela muito próxima à quadra do condomínio. E então as pessoas ali fazendo lazer dentro do horário permitido, sem falar palavras de baixo calão, ali numa linguagem normal, esportiva, mas ela mandava e-mail dia sim, dia sim, e aí explicando, e printando coisas, e mandando, e vídeo. E aí, nesse caso, a solução, nós juntamos ali algumas dessas pessoas que costumavam jogar, fomos até a casa dela, estou colocando no plural porque foi uma orientação, mas eu não participei desse movimento. Fomos até a casa da cidadã, e aí explicou para ela, mostrou e tal, e aí descobriu-se que o que essa senhora em especial queria é uma atenção. Então, muitas vezes, esse condômino ele só está querendo atenção. Nem sempre funciona, nós vamos dar aqui outros exemplos, mas boa parte das vezes uma atenção é suficiente. Então, nesses dois exemplos, no primeiro você contorna e vê ali o melhor cenário para conduzir, e no segundo você traz justamente atenção. Então é importante você vislumbrar o que está por trás ali daquela reclamação, daquela situação, e você consegue para o terceiro personagem aqui da nossa história, aquele jovem, geralmente letrado, formado, ou advogado, ou mesmo tem algum cargo que ele julgue
relevante, é algo nesse perfil. E então, esse cara, ele quis em algum momento ser síndico do condomínio, mas ele não conseguiu. Era um condomínio em implantação e o síndico tinha uma remuneração muito significativa. Essa história que eu estou te contando, ela é de meados ali de 2016, 2017. Veja, R$ 8.000 era muito dinheiro, quer dizer, continua sendo, né? Acho que vai ser por muito tempo, mas naquele período, R$ 8.000 valia ainda mais. Então, era isso a remuneração do síndico, e ele apontando todo santo dia algum erro, tirando foto, alguma coisa. Só que ele tinha um problema. Por ele ser tão chato, tão prolixo, ele ia batendo em porta, ele fazia reuniões, né, chamando o pessoal. Assim, uma situação totalmente descabida, atrapalhando a gestão e tudo mais. E ele queria, porque queria se colocar como síndico nesse caso. Aí você vê que já tem uma pista, queria, né, ser eleito. Ele falava que ele tinha uma empresa terceirizada, que era muito melhor que essa que o síndico tinha escolhido. Enfim, aí uma segunda pista. Então, assim, eram interesses próprios. E aí, depois de muito premiar, ele acabou me chamando para uma conversa. Eu era subsídio nessa época. E aí, teve uma conversa longa comigo lá. E eu, de certa forma, falei para ele que eu podia ajudar em outros condomínios, que atuar no próprio condomínio não era boa ideia. Eu, como subsídio, já sofria, fui por esse caminho. E aí acabou também se resolvendo essa situação, porque esse cara tinha interesse, ele queria justamente ser síndico, não para ajudar, não para nada, ele queria o financeiro. E no momento que eu falei que poderia ajudá-lo em outro cenário, praticamente cessaram aí as reclamações dele. Aí, assim, toda vez que tinha assembleia, ele tentava se candidatar de alguma forma, mas não tinha uma relação boa com ninguém. Essas pessoas que ele juntou lá, fazer esse conchavo e tal, eram pessoas que não estavam entendendo. Quando entenderam a situação, também já abriram mão disso. Então, foi algo simples, vamos dizer assim, de resolver, mas que perpetuou, porque eu só pude utilizar essa ferramenta para poder ali auxiliar os no momento em que ele me acionou, porque até então ele não queria falar com ninguém que fosse, né, da situação, vamos dizer. Então, a gente ficou de mãos atadas ali, o que a gente havia combinado com a administradora na época, toda pergunta, antes de responder, para viesse para nós, porque muitas vezes ele queria se valer ali de qualquer parágrafo dito diferente. Então, assim foi. Essa situação se resolveu dessa forma. Eu acabei, claro, não indicando, mas naquele momento serviu para isso. E aí, como estava um pouco perto da nova Assembleia, e aí foi uma nova vitória cachapante do Ciro. Então ele acabou, de novo, não desistindo, mas arrefeceu bastante, aí não reclamou mais. Se eu não me engano, tem uns 3 anos ele acabou até se mudando lá do condomínio. Então veja, pessoa estudada, que podia contribuir, que se ele tinha algum interesse ele podia abrir o jogo, mas não, ficava incomodando. Muita gente nunca tinha morado em condomínio, então gerou bastante atrito, bastante estresse. São situações que a gente está compartilhando aqui justamente para que você consiga aí se livrar. No caso desse perfil, né, ou seja, um jovem estudado que poderia contribuir para o condomínio, mas acaba fazendo interesse próprio. Esse caso, também já adiantando aí, vamos dizer assim, o final da história, também era de alguém que estava buscando ali seus interesses próprios. No entanto, não eram interesses financeiros ou comerciais, tinham mais a ver com o ego. Ele tinha uma capacidade muito bacana de fazer PowerPoint, assim, nossa, realmente tinham apresentações muito bonitas. Também um cenário de implantação, você vê que implantação é um terreno perigoso se você não cuida direitinho. Bom, era uma incorporadora bacana, que funciona bem ainda, vai bem até hoje, segue entregando seus prédios lá. Tem um mau hábito, na minha opinião, de entregar o salão de festas sem ali cadeira, sem mesa. Então, o condomínio já de cara precisa fazer um enxoval além do tradicional. Mas se você quiser saber depois o que é enxoval, implantação, escreve aqui que eu faço um vídeo só sobre implantação. Teve que fazer um rateio para poder ali, colocar mesa, ar-condicionado, uma série de coisas. É um condomínio bacana, bonito, bem localizado ali no Morumbi, uma área comum significativa. E aí o síndico que foi indicado pela construtora, claro, esse sim pisou muito na bola, deixou muito a desejar, cometeu muitos erros, mas o maior erro dele foi justamente ter encrencado com o subsídio. Não autorizou alguma coisa, se eu não me engano, acho que dava para flexibilizar, mas o síndico, que geralmente vai bem nessa parte política, o que ele tinha dificuldade na época
era justamente o trabalho em si, mas essa politicagem ele conseguia fazer. Inclusive, ele saiu de um outro condomínio com boas práticas, assim, né? Bom relacionamento com os condôminos. E esse cara, quando recebeu esse não, essa negativa, passou a perseguir ainda mais o síndico. E ele, que de novo já mandava PowerPoint, já mandava e-mails, começou a desgastar. E aí, enfim, ele conseguiu destituir esse síndico. Ele ficou, claro, um período ali como síndico, mas ele trouxe uma síndica profissional. Na época, até uma síndica profissional que a gente conhecia. E ele falando, eu faço muito melhor que o síndico profissional, e nem ganho para isso, nem estudei. E, realmente, isso é verdade. Mas ele tentou fazer a síndica virar como se fosse um fantoche dele, justamente para provar esse ponto, que ele era um cara bom e acabou a treta. E depois ele até se mudou ainda. E a forma que a gente solucionou, o síndico já tinha sido indicado pela incorporação. Nós também, naquele momento, éramos indicados pela incorporação, e ele começou, e aí fica o alerta aí com o administrador, se o condomínio começa do dia para a noite te demandar muita coisa, pode esperar que venha aí uma carta de rescisão na sequência. Então é importante, esse é um sinal muito claro de quando o condomínio está querendo rescindir com a administradora. Do nada começa a pedir um monte de coisa, e esse monte de coisa é justamente para que você, por alguma razão ali atrás e tal, e use de justificativa para poder demitir, vamos dizer assim, né? Então, se isso acontecer com você, vai atrás de algum membro do você é administrador, vai atrás de algum membro do conselho, busca algum condômino que você porventura fez ali uma amizade, alguma coisa para tentar salvar, porque infelizmente a última palavra, quando o síndico quer, é dele. Quando ele não quer, ele enrola, leva para a assembleia. Então, síndico, aproveita que você está aqui ouvindo, e eu estou falando aqui dos dois lados, não usa esse tipo de subterfúgio. Quer demitir, você tem essa autonomia. Demita, seja ético, demita. Não fique fazendo esse tipo de coisa. Isso qualquer prestador de serviço. Não é legal para ninguém. Só demitir, demite. Nesse caso foi mais ou menos isso. Chegamos lá e perguntamos para ele, o que está acontecendo? Ele falou, querendo que o síndico saia. E não adianta vocês quererem, não, vocês querem que o síndico saia aí. Então a gente já conhecia o síndico de outros carnavais, conversamos com ele e o orientei da seguinte forma, falou, é pior para você como síndico profissional ter uma destituição no seu currículo. Melhor você renunciar, eles estão lá com um quarto de procurações. Aí o síndico negociou receber um certo aviso prévio, aí consegui convencer. Do que diz respeito à parte da administradora, acabou arrefecendo. No caso do síndico, ele precisou sair. Então, são situações. Dois casos de perfis parecidos, situações parecidas, um de interesses próprios. Eu vou chamar de escusos, mas não são escusos, são financeiros. Mas ele não foi sincero. E o outro também tinha interesses próprios, mas mais a ver com vaidade, que esse é bem mais complicado. Para finalizar, o 4 do quarto, 4 aí, os perfis. Esse último perfil é uma jovem, já aí ela tem também já é letrada ou tem algum cargo relevante, enfim, ou ela acredita que seja, e aí isso é o que importa, é importante o que as acham ali, a opinião das pessoas não deve importar para nós, a verdade é. Mas esse perfil acaba tumultuando também a gestão, mais ou menos pelos mesmos motivos. E você vê que esses 4 perfis, imagino que até outros que você escreva aqui, então deixa aqui no comentário se tem algum desses 4 perfis que você já teve que enfrentar, se tem algum outro que você considera bem diferente e precisar de alguma ajuda, fala com a gente, deixa aqui nos comentários que a gente dá uma. Então, ela, pelo fato de ter sido multada em especial, perdão, notificada, não chegou a ser multada não, mas ela virou o próprio caos dentro do condomínio. E ela era moradora do Garden, e o Garden tem um número maior de votos. E aí ela começou a com o chave dentro desses Gardens, justamente para viabilizar a saída do então. E aí, mais uma vez, fomos. E assim, um detalhe bem importante. Ela tinha 2 ou 3 filhos, se eu não me engano, agora eu não me recordo bem quantos filhos ela tinha, mas ela era muito próxima deles, e isso é uma característica também. Ela tinha uma hiperproteção, mas queria deixar esses filhos dela andando na área comum, sem supervisão de ninguém. Então, esse foi um dos atritos que se teve com ela.
Teve uma outra questão também que eles fizeram um culto e na convenção não permitia culto. Aí a gente tive que intermediar na outra ponta, né? Falando com o síndico, nesse caso foi como consultor, era para consultar de outra situação, mas acabou aparecendo isso. Eu dei sugestão para o síndico, pelo amor de Deus, se ninguém reclamou, deixa ela fazer a oração dela lá, não tem problema. A questão é não incomodar alguém, não forçar alguém. Alugou aí no meio da semana que ninguém alugou, trouxe um caixinha pro condomínio. E aí, senhores, eu ainda vou fazer um vídeo sobre bom senso. Não tem ilusão, tá? Não existe bom senso em condomínio. Falta bom senso. Não nunca teve, não é que falta, nunca teve bom senso. Então, não contem. E aí, no caso dela, então, para resolver o caso foi conversar com o síndico, arrefecer um pouco e conversar com ela, para respeitasse, vamos dizer, as normas como um todo, seguisse ali na medida do possível. Ela podia fazer os cultos dela, mas que cuidasse da filha, que não ficasse demandando tanto a gestão, fazendo mil perguntas, falando e acontecendo. Então, esse caso também foi necessário um corpo a corpo. Então, você vê que esse perfil de chato, ele raramente ele se cansa de mandar WhatsApp, de mandar por e-mail, porque ali é o jogo dele, né? Quando vai pro tete a tete, geralmente, você viu o perfil, não tem tanto argumento, aí já ameaça levantar da conversa toda vez, prejudicando o próprio empreendimento. E para finalizar, uma conduta que ela tem também formado, tudo mais, esse mesmo perfil, mas ela tem um agravante. O filho dela, além de ter um filho normal, ela tem um filho e tem, assim, não sei, uma hipersensibilidade. Deu o azar realmente de ter uma vizinha que incomodava. E aí ela ficava reclamando sem parar, diuturnamente. Pior que ela fazia parte do conselho, e aí ela mesma estava do conselho, discutindo com as pessoas, e voltava, e todos relacionados às mesmas coisas. Solução naquele momento ali. E nesse caso, a solução foi recomendar, ou incentivar, ou estimular que ela saísse do conselho e que ela fizesse, né, um apoio para a próxima. Também ela tinha tomado uma notificação, então isso fez com que ela ficasse ainda mais fiscal do condomínio, querendo olhar tudo, querendo ver tudo e se preocupando com os mínimos detalhes. Realmente é algo muito complicado. Claro, tem ali algumas peculiaridades, algumas coisas, mas o importante é que seja visto o macro. O detalhe deixa ali para o zelador ou com parcimônia, vai lá para contribuir, se é alguma coisa que também naquele momento é pequeno, mas depois pode, né, aumentar. Então é importante, é bom que tenha alguns condôminos dispostos a ajudar, mas vamos com calma nessas ajudas, né? O condômino estava chateado que o síndico, a gestão como um todo, né, não havia respondido para ele, e ele falou assim, mas o que você mandou para o síndico? Ah, eu ofereci ajuda. Não, ele não é obrigado a responder sua ajuda. Veja que esse perfil é complicado. Então, time, você ter gostado aí dos 4 perfis, um domínio chato, vamos ver se a rede social não é como eles, né, se preocupa com essa besteira, mas, por favor, comenta aí se você tem algum perfil desse, já viu, se tem outros perfis, aproveita, curte aqui o vídeo, encaminha para todo mundo, para ver se mais pessoas, e quem sabe serve de alerta também, aí fica uma lição aí, uma aula, para você, conselheiro, condomínio, enfim, administradores, a gente tem seguidores administradores, lidar com cada um deles. Obrigado, forte abraço, até a próxima. De carona com o síndico.